Olá, amigo assinante, estamos iniciando o programa Grandes Negócios na TV. Hoje uma convidada muito especial, Sônia Marineira. Ela é paulistana, mãe de 2 filhas, formou-se em Estudos Sociais pela Universidade de 9 de Julho. Atualmente é a gerente de vendas da empresa Rubersite, Artefatos de Borracha Limitada. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. É um prazer tê-la com a gente. Prazer é meu, Roberto. Que bacana. Sônia, eu conheci na rodada, né? Rodada de negócio, a 10ª rodada que aconteceu aqui em Guarulhos. É fantástica. Verdade. Nós falamos isso no programa passado. Vamos conversar um pouquinho de bem do começo mesmo, né? Eu fiquei sabendo que você, quando estava sendo esperada, parece que a família esperava um homem. Sim. Aí veio uma menina. Como é que foi isso? Foi um chororô. Porque, na verdade, a família é tradicionalista, né? Então todo mundo espera o grande varão da família, chegar o homem para poder levar o sobrenome adiante na história da família. Sim. E como nasceu a minha irmã primeiro, a Tânia, eles ficaram, agora veio o menino, né? E não tinha ultrassom, não tinha outras histórias para verificar antes. E ficava ali esperando o quarto, né? Aconteceu o parto, tará. Quando a minha avó saiu, né, escutaram o choro, tal, meu pai emocionado, os tios reunidos, agora é o meu menino. Ela abriu a porta, ela falou, Outra menina. É outra menina. Parece que ele parou, olhou. Aí eu falei, nossa, imagina a frustração dele, né? Ele imagina outra menina. E ela é feia, bençuda, careca. Nossa, muito feia. Ela falou. Então ela repete isso até hoje, né? Toda vez que ela vai contar essa história, ela posiciona da mesma maneira. Né? Mas, assim, foi um momento que depois que ele viu, aí ele abraçou e aí, curtiu. Aí foi mudando. Também que mudou um pouquinho ao longo dos anos, né? E não ficou tão feinho. Não, melhorou bastante, se tu que está falando. Mas não teve aquela frase também, vem com saúde, tá bom? Não fala... Olha, isso ela não fala, isso ela não conta. Ela só passa realmente a frustração imediata. Do imediato. Depois, conta um pouquinho, a dificuldade que você tinha na infância, parece que seu pai faleceu também, você era muito jovem ainda, né? Foi sim. Como foram essas dificuldades? Eu tinha 8 anos de idade, né? Nós éramos em 3 irmãos, a minha irmã mais velha, a Tânia, eu, uma filha do meio, e o meu irmão, que depois veio para alegrar a família. Sim, o varão, então. Depois veio o varão, claro, que é o Renato. Né, Renato Vanderlei, e nós tivemos assim, um impacto muito grande, porque 3 crianças pequenas, né? Eu estava na época com 8 anos, minha mãe tinha 28 anos de idade, nossa, e ele 31, né? Vítima de pneumonia e tal. Então foi um de repente, tira o chão, porque nós éramos muito unidos, né? Brincávamos muito, a gente curtia muito esse momento com o pai. Né? E ele tinha assim, um espírito muito brincalhão, muito participativo. Então, de repente, ele sai de cena, né, e entra a personagem feminina, a mãe amparando tudo, saindo para correr por todos os lados para poder sustentar a família. Criou-se assim uma situação diferente na ocasião. Virou a pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. Pai, né? Exatamente. E ela foi heróica, né? Ela foi, arregaçou a manga, fez alguns cursos, foi ser balconista de drogaria por muitos anos, sustentou a gente, nunca faltou nada, né? Sempre acompanhando a nossa evolução. E quem deu um suporte para ela, para tudo isso acontecer de forma positiva, foi a minha avó, a mãe do meu pai. Né? Que ela veio morar com a gente, a avó Nina, e uma figurinha assim fantástica. Está na tua lembrança sempre, né? Sempre, sempre. Muito participativa. Então, nós tivemos esse período de infância construído com os olhares da avó. Né, enquanto a mãe trabalhava fora. E isso acontece, acho que em muitas famílias. Muitos casos, é verdade. Muitos casos como esse. E experiência profissional? Você atingiu a idade que precisava trabalhar, como é que foi isso? A minha avó já botou a gente para trabalhar cedo, né? Então, com 14 anos de idade, ela me levou numa gráfica, numa editora, e eles precisavam de alguém para o setor de acabamento. Eu não tinha experiência nenhuma. Mas assim que eu entrei naquela gráfica, eu olhei e peguei a orientação do que devia ser feito. Eu gostei muito daquilo. Então, eu fazia aquilo com carinho, com atenção, com amor, com dedicação. Embora fosse uma função simples, eu comecei a absorver tudo o que tinha ao redor daquilo que eu estava fazendo. Então, dali eu passei para o setor de acabamento, setor de equipamentos, fui perguntando como funcionava cada coisa, me interessando pela empresa, tudo que tinha ali dentro. E eu tive a sorte de ter um patrão alemão fantástico, que era o Célio Mitti, que permitia
que você faria as coisas diferentes ali dentro. Ele gostava disso. Que inovasse as Exato. coisas. Você quer aprender? Eu vou te ensinar. Falou as palavras mágicas. Né? E a ponto de trocar o cortador oficial de papel e eu que fiquei na máquina de corte de papel. Então, que era um trabalho mais masculino, né? Sim, caso, mais masculino, carregar a resma na cabeça, etc. E tal. Mas eu gostava muito do que tinha ali dentro. Então, a gente descobre um sentimento pelo que vai fazer. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, faça com amor, se dedique, não tem como dar errado. Bacana. Né? E ali eu tive uma experiência fantástica. Né? Experiência que você leva assim ao longo da sua vida, não é só para esse momento vivido, não. Bacana. Mas você teve muitas experiências. Você foi Miss, professora, ou seja, realmente é uma vida bastante agitada. Conta um pouquinho, como é que você se definiu profissionalmente? Quais foram as opções que você teve? Acho que a comunicação é algo que me atrai. Então, o pessoal brincava muito, né? A Soninha é luz, câmera, ação. Porque eu gostava de tudo que tivesse relacionado à comunicação. Então, fiz teatro infantil. Curtia muito todo esse trabalho, não tinha remuneração. Nós fazíamos porque o grupo era um grupo nômade, ele fazia os trabalhos para as entidades, né, sem custo nenhum. E eu curtia muito isso. Aí me convidaram, então, por que você não vai participar do Miss Vila Guilherme? Não, imagina. Não, você é bonitinha, tá? Bonitinha é bom, né? Eu falei, tá bom, os olhos verdes é algum diferencial. Tá bom. E eu fui. Foi muito legal isso, uma experiência assim, diferente, né? Você se apresentar para as pessoas, né? Estão te olhando, estão te observando. E foi muito bacana. E cheguei, fui eleita lá Miss Vila Guilherme. E deu um bafafá danado, porque as mães não aceitavam. Não, imagina, minha filha é mais bonita. Aí eu tirei a coroa, tirei a faixa. Falei, olha, gente, vocês estão disputando, né, esses acessórios, pode ficar, porque eu não faço questão. Né? Mas aí fizeram novamente a contagem e eu ganhei não só como Miss Vila Guilherme, como Miss Simpatia. Eu nem sabia, né? Confirmou. Então, foi legal, E em seguida veio Miss Zona Norte, participei também, Miss Zona Norte de São Paulo, ganhei também esse concurso. Mas foi assim, eu não carregava isso como uma coisa que fizesse um diferencial para a minha pessoa. Mas a convivência, o movimento, nós íamos até os bairros, as sociedades, conversávamos, trocávamos experiências. Então, foi uma coisa típica. Bacana. Mas uma coisa legal para importante, né? Foi. E profissionalmente, o que você fez mais? Bom, quando eu saí da gráfica, eu já estava me formando. Né? Eu queria muito ser professora, queria lecionar, fiz o curso que eu queria e, em seguida, já comecei a dar aula. História, Geografia, Educação Moral, lá na Rebouças. E eu tinha planos de colocar situações diferentes dentro da sala de aula. Então, mudei um pouquinho o perfil, a diretora autorizou, e eu consegui implantar essas mudanças dentro da sala de aula, onde eu buscava, a intenção era trazer o aluno para a história, fazer ele sentir, e não ele ler, simplesmente. Entendi, bacana. Não ele decorar e repetir. Eu queria que ele tivesse vivenciar exato, vivenciar para nunca mais esquecer. Né? E essa experiência também foi muito bacana, acrescentamos. Paralelo a isso, relações públicas de uma transportadora. Então, eu circulava São Paulo, não queria saber de dirigir, tinha medo de dirigir. Fiquei 21 anos sem dirigir. Tirei a carta com 18 anos, mas, para mim, aquilo era um monstro. Eu não queria entrar no carro, não queria dirigir de jeito nenhum. Sabe quando eu perdi esse medo de dirigir? Quando eu resolvi quebrar esse paradigma e eu vi uma manchete no jornal. Perca o medo de dirigir. Cecília Bellini. Falei, vamos ver o que é isso, né? Fui lá, fiz uma psicóloga, né, que faz um trabalho com o grupo, com todas as pessoas, homens e mulheres que têm medo de dirigir. Você fica ali uma vez por semana, durante 7 meses eu fiz. Olha, funciona, recomendo para quem tem esse medo de dirigir. Várias pessoas que eu encaminhei já conseguiram vencer. É uma coisa boba, né? Parece que é uma coisa... Mas tem solução, tem como você quebrar isso, né? E, assim, mudou muito a minha vida depois disso. Bacana. E você vai fazer também marketing político. Conta a sua experiência. Pois é. Quando eu resolvi sair da aula, né, parar com as aulas, tal, porque realmente eu não tinha um salário muito interessante, eu fui convidada para trabalhar com marketing político. Eu falei, nossa, mas eu não sei nada de marketing político. Ah, você vai aprender. E, de fato, você aprende. Então, a empresa ela era uma companhia partidária, política, não era ligada a nenhum dos partidos, porém, você tinha acesso a todos eles. Sim. E peguei bem o período do Jânio com o Fernando Henrique, né? Paulo Maluf. Então, você tinha uma experiência interessante com eles, com a equipe, com os assessores, os meios de comunicação de forma geral, não só TV, rádio. Né? E eu tinha que fazer todo esse intercâmbio entre o trabalho do marketing político, que era a consultoria,
que era a disponibilidade de produtos para a campanha. Você fazia um estudo do candidato. Naquela época da Brindis, tudo, isso, né? Isso, usava muito isso. Então, você tinha que ajudar o candidato a direcionar, organizar a campanha. Como seria, o que ele diria, qual seria a plataforma. E aí, você não precisa nem dizer, né? Você viaja o Brasil inteiro. Bacana, que experiência interessante. É uma loucura e você acaba, assim, conhecendo um pouco mais de outros universos, né? Outros estados, outros costumes. Bacana. E a Robersat, como é que chegou na tua vida? Bom, cansei do marketing político, porque realmente você não tem tempo, você não tem vida, né? Era uma coisa contínua. Falei, não, eu vou parar um pouquinho. E aí, imediatamente, um primo da família do meu marido, Alexandre, falou, por que você não vem trabalhar na Robercity? Né? Exatamente, a Robercity, indústria de artefatos de borracha. Eu falei, sim, mas eu não entendo nada de borracha. Não, não seja por isso. Você vai conhecer. E aceitei o convite. Né? Fui para lá e, a princípio, você entra num lugar, você olha tudo ao redor, fala, não sei o que eu vou dizer. E a ideia era trabalhar em que setor? Vendas, comercial. Né? Bom, o que eu fiz? Deixa eu conhecer o produto, deixa eu saber o que ele fabrica, como que ele fabrica. Então, quando você entra num lugar para trabalhar, você tem que olhar ao redor. Tudo que diz respeito àquele produto, àquele item ou àquele serviço. Quanto mais você sabe, mais você tem segurança daquilo que você vai vender. Verdade. Não é? Então, eu sou apaixonada. Quando eu entro numa coisa para fazer, eu realmente entro de cabeça, mesmo, né? Não me incomodo com aquilo que vem para mim. Né? Eu quero estar preparada, e se eu sentir que eu não estou preparada, eu prefiro pedir ajuda. Olha, me orienta, me ensina, está certo, está errado o que eu estou fazendo, né? Para você poder realmente sentir a coisa acontecer, sentir a progressão, né? Do profissional. Sônia, vamos dar um pequeno intervalo agora, né? A gente tem um segundo bloco com Sônia Marineira, contando um pouquinho mais da experiência de vida dela, falando um pouquinho mais da Robercity, e tenho certeza, se você gostou do primeiro bloco, como eu sempre digo, vem para o segundo que vai ser bastante interessante. Até lá!